que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vós por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor, que encaminha a redenção. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criação. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criação. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvido
Quis saber onde vou, eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Bom, meus amigos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso grupo de estudos. E aí eu gostaria de um voluntário para fazer a nossa prece, a página de abertura. Então, as meninas que aí estudam, quem se habilita. Oi, gente. Vai fazer, Sandrinha? Esse povo se encolhe aí, vê você aí ninguém mais quer fazer, vai. Ah, que isso? Eu faço sim, mas gostaria também de ouvir nossas amigas, não é, Pepita? Pois é. Vamos lá então fazer a nossa prece, unidos que estamos, através dos teus ensinamentos, Senhor, neste momento com Emmanuel, com Chico, com os mentores amados que coordenam este trabalho. Gratidão eterna, Senhor. Aqui estamos
com o coração aberto, Senhor, para ouvir teus ensinamentos. Inspira, Senhor, a cada um de nós, para que realmente busquemos o que de melhor possa ocorrer, Senhor, para aqueles que nos cercam e para nós mesmos. Aprendamos, Senhor, ser mais sensatos, como a lição vem nos dizer hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo passe magnético que nos é ministrado, mesmo estando através do Zoom, pela água fluidificada em nossos lares, pelo atendimento, Senhor, fraterno, a tantos que nos rogam preces, cada qual com seu sofrimento, com sua dor. Acolhe-os em teu amor, Senhor. Abençoa a todos indistintamente, Senhor. Graças a Deus. Então, hoje é o 155, não é isso, gente? De Pão Nosso, contra a insensatez. E Emmanuel vai nos trazer Gálatas, Paulo em Gálatas, no capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo. E Emmanuel, então, assim coloca: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Continuando, ele diz: alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando o prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Palavras duras, né? Nesse capítulo de hoje, mas muito necessárias para todos nós, não é? Primeiramente, fixei aqui, já de início, quando Paulo nos traz essa proposta em Gálatas, ele já coloca o tema que Emmanuel vai abordar para nós. Quer dizer, como é que nós, começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, queremos, né? Queremos entre aspas, verdadeiramente, ainda não queremos o suficiente nessa transformação. E as palavras aqui
básicas são a insensatez, sem dúvida, a recompensa, não é? E logo no primeiro parágrafo me chamou a atenção as palavras bem firmes de Emmanuel: desastres no caminho, falsa compreensão com o que inicia um esforço na região superior. Quer dizer, parece até um contrassenso. Se há um início no esforço na região superior, como é que marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade? Então, a partir daí, ele vai desenvolver o que ele realmente está chamando a nossa atenção. É uma falsa compreensão, então ainda não é a compreensão real do que para que viemos, como realizar essa transformação, como buscar realmente esse caminho diferenciado. Isso leva reencarnações e reencarnações, sabemos disso, né? E aí ele vai nos dar exemplos, não é? Nos vários aspectos, principalmente no setor pensamento religioso, quando ele fala daquele que adoeceu, enfermou, não é? E vai rogar a Deus, a espiritualidade maior, independentemente da religião que tenha, mas que crê em algo além, não é? Ele vai rogar amparo. E aí é aquela promessa, né? Como Humberto de Campos tem um conto muito conhecido de todos nós, acredito, quando ele fala, né, que foram visitar o hospital e viram aqueles doentes numa situação muito difícil, e cada um com seus achaques, um era problema de estômago, outro era problema do rim, outro, enfim. E eles rogam a espiritualidade que possam ajudá-los. Quando eles são ajudados, o que aconteceu? O mentor que orientava os trabalhos iniciantes ainda, né? E Humberto de Campos era um desses espíritos que estava ali aprendendo a auxiliar. O que aconteceu? Cada um voltou à estaca zero, e ainda com um compromisso maior, né? Porque aquele que vivia reclamando da mulher, aquele grosseirão com a família, ele voltou a reclamar da mesma forma e com muita braveza mesmo. O outro começou a reclamar da enfermeira, disse daquilo. Ou seja, somos nós ainda, infelizmente. Hoje, vamos dizer assim, mais amansados com aquilo que temos estudado da doutrina, mas em vários casos, ainda sutilmente, se a gente fizer essa autoavaliação, a gente percebe que, passada aquela situação mais difícil, muitas vezes nós nos acomodamos à situação anterior. Por isso que ele vai chamar a nossa atenção, não é? Conseguida a cura, refletem na melhor maneira de aplicar as vantagens obtidas, ou seja, naquele mundo da carne, não é? Naquele mundo do hoje. Não que a gente não deva procurar o hoje, a situação para a qual reencarnamos, mas é o como nós estamos aplicando esse tempo na carne, né? E ele vai dar o outro exemplo, depois, auxiliados por amigos, nas questões, em transcendentes questões da vida eterna, pretende atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos. E aí são aqueles pedidos, não é? Bem ligados, como a gente viu aqui a diferença em Lívia, o que ela rogou naquele momento de tanto sofrimento. Ela roga o quê? Ela roga a renúncia, a força necessária, a fortaleza para o enfrentamento das dificuldades. Mas a maioria de nós ainda, no fundo, diz: será que não pode dar uma ajudinha aqui? Olha o que está acontecendo ali, olha o que aconteceu aqui comigo, ou com outro que a gente tem a vontade de ajudar de alguma forma. Não que a gente não deva rogar o plano espiritual. Eles acodem as nossas preces, sem dúvida alguma, mas o problema é o como isto vai ser proveitoso para nós como almas imortais. A grande questão é essa, né? E aí ele vai falar daqueles que procuram persistir nos trabalhos do bem. Tudo bem, ótimo. Mas eis que aparecem horas menos favoráveis na vida de todos nós, não é? E aí vem, será que
estão me ajudando mesmo? Será que eu estou podendo fazer de outra forma? Será? E aí esse será, e aí espera-se o prêmio. Aí lembrei de Voltei do irmão Jacó, né? A pessoa diz: puxa vida, trabalhou tanto, fez tanto bem, olha a situação que ele está, como está. Então, a voz da filha, que já estava desencarnada, né, orientando a situação, ele viu aquela professorinha toda iluminada e ele diz: não é possível, eu não estou assim. Enfim, esse ensinamento que eles trazem, ele coloca aqui, são anomalias espirituais que são próprias da nossa condição ainda de prova e expiação, não é? São condições nossas, mas procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Lá no fundo, que eu quero ao me doar. E, por último, ele vai colocar a fórmula natural, não é simples, não esperar retribuição. Então, qual é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar em nós? O desenvolvimento da humildade e saber que nós temos recebido muito além do que realmente merecemos, por misericórdia divina. Sem dúvida alguma, já caminhamos de alguma forma, não é? Não vamos também ficar desalentados. Alguns passos já demos, porque já começamos a reconhecer essa necessidade de buscar sem exigir nenhuma retribuição. Então, é esse esforço em nós que vale, essa humildade que precisa ser desenvolvida, e aí sim, aí nós vamos seguir em frente com esses mentores que tanto nos amam, que tanto nos ajudam. É isso, Pepita. Se vocês quiserem acrescentar, por favor. Eu só queria reforçar aquele parágrafo em que ele vai dizer que nós, né, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Ou seja, por mais que trabalhássemos a encarnação inteira de doação, que vivêssemos um século de trabalho intenso, um século de dedicação plena, que não é, pelo menos o meu caso, nós estamos muito longe daquela dedicação plena, daquele trabalhador que aproveita todas as oportunidades que lhe são concedidas. Mas ele diz, ainda que nós tivéssemos isso, nós trazemos milênios, né, que ele fala aqui, milênios, períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Ou seja, milênios de inconsequência, milênios de sombra, milênios de desatino, milênios. Então, agora, como disse a Sandra, a gente começou a dar os primeiros passos buscando a lucidez e o entendimento do nosso propósito na vida. Agora estamos dando os primeiros passos. Então, é por isso que ele recomenda que a gente ore e vigie, porque a nossa oscilação entre o bem e o mal ainda é muito grande. Ainda queremos fazer muito e, no entanto, a nossa prática, né, a gente vive dando verdadeiras assim rateadas, né? Então a gente precisa ficar muito atento, porque não temos a fortaleza que achamos que temos. Eu acho que a nossa fragilidade ainda é muito grande, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então a gente vai passar para 2000 anos. É uma página para a gente refletir com cuidado, né? Porque ela traz, como disse a Sandra, eu digo que o Emmanuel, ele não passa a mão em cima, ele nos dá puxões de orelhas severos, né? Severos. Bom, quem gostaria de começar a nossa leitura hoje?
saberei ressurgir desta queda, não é isso? A gente está naquela conversa do Públio Lentulus com a Lívia e ele se achando plenamente traído, acreditando nas calúnias que foram urdidas contra a Lívia, e aí a gente está vendo toda aquela postura dele, e estamos aí no meio desse diálogo. Quem gostaria de começar? Quer começar, Laura? Começo, Pipi. Saberei ressurgir desta queda em que as suas leviandades me atiraram. De hora em diante, a senhora será nesta casa apenas uma serva, considerando a função maternal que hoje a exime da morte, mas não intervenha na solução de qualquer problema educativo de minha filha. Saberei conduzi-la sem o seu concurso e buscarei o filhinho perdido, talvez pela sua inconsciência criminosa, até o fim dos meus dias. Concentrarei nos filhos a parcela imensa de amor que lhe reservara, dentro da generosidade da minha confiança. Porquanto, doravante, não me deve procurar com a intimidade da esposa, que não soube ser pela sua injustificável deslealdade, mas com o respeito que uma escrava deve aos seus senhores. Enquanto se verificava uma ligeira pausa na palavra acrimoniosa e amargurada do senador, Lívia dirigiu-lhe um olhar de angústia suprema. Desejava falar-lhe como Dante, entregando-lhe o coração sensível e carinhoso. Todavia, conhecendo-lhe o temperamento impulsivo, adivinhou a inutilidade de qualquer tentativa para justificar-se. Passadas as primeiras reflexões e ouvindo amargurada de dor aquela terrível insinuação acerca do desaparecimento do filhinho, deixou vagar no coração vacilações injustificáveis e numerosas. Ante aquelas calúnias que a faziam tão desditosa, chegava a pensar se as boas ações não seriam vistas por aquele Pai de infinita bondade que ela acreditava velar dos céus, por todos os sofredores, de conformidade com as promessas sublimes do Messias Nazareno. Não guardara ela uma conduta nobre e exemplar como mãe dedicada e esposa carinhosa? Todo o seu coração não estava posto em tributos de esperança e de fé naquele reino de soberana justiça que se localizava fora da vida material? Além disso, sua ida precipitada a Pilatos, sem audiência prévia do marido, fora tão somente com o elevado propósito de salvar a Jesus de Nazaré da morte infamante, onde o socorro sobrenatural que não chegava para esclarecer sua penosa situação, definindo a verdadeira injustiça. Vamos parar aí, Laura, para comentar? Vamos, peraí, apertei. Vamos. Bom, ele continua, então, né, com aquele discurso duro, né, para com ela, né, e ele deixa bem claro que de agora em diante ela vai ser como uma serva na casa, né, ela não pode mais expor nenhuma opinião sobre a filha dela, sobre a educação da filha, e inclusive ele acusa ela, dizendo que talvez ela seja responsável pelo desaparecimento do filhinho, né. E ela, a Lívia, chega a pensar em conversar com ele, abrir o coração dela para ele, tentar explicar, mas ela sabe que ele não vai aceitar, né? Ela conhece ele profundamente e sabe que aquele não é um momento para qualquer argumento. E assim ela começa a pensar, né? Se não deveria ter havido alguma interferência de Deus, né? Em toda essa situação pela qual ela estava passando, já que ela procurava, né, agir no bem, ter uma conduta assim mais elevada e não tinha chegado nenhum socorro, né, da parte de Deus, né? E é isso, repito assim no geral, tá? Completa aí, por favor. Aí a gente vai ver que é um momento, mas a gente vê que ela questiona naquele momento, assim, naquele lampejo, ela questiona onde a justiça divina, ela que pautava a vida dela, pela honestidade, pela dedicação, pela sinceridade. E aí ela vem e ela dá
esse questionamento. E aí a gente pensa em nós, quando nós também nos questionamos muitas vezes, e questionamos esse poder, essa intervenção, então a gente percebe que, olha, faz parte do processo. A gente percebe que ela não se detém nesse, nesse questionamento. A gente vai ver logo em seguida que ela reage, mas há um primeiro momento em que ela se pergunta, meu Deus, por que tudo isso, né? Era retribuição, né? Igual a página inicial. Eu lembrei É o disso, primeiro momento, o que a gente leu na página. né? E aí a gente vai vendo que o Públio, ele se coloca numa condição de superioridade muito grande, ele se considera generoso, ele se considera, né, quando ele diz assim que, ele fala, concentrarei nos filhos a parcela imensa de amor que lhe reservara dentro da generosidade da minha confiança. Porquanto doravante não me deve procurar com a intimidade da esposa. Aí reforça mais ainda a condição dela como uma escrava, como uma serva, ou seja, fazia questão de não a agredia, mas a humilhava, né? Isso aí, essa condição, ele deixa bem, o orgulho dele precisava humilhá-la. Alguém quer? E também a compreensão dela. Ela diz assim: ela o conhecia, todavia, conhecendo-lhe o temperamento impulsivo, adivinhou a inutilidade de qualquer tentativa para justificar-se. Então, eu acho que a gente tentaria apelar, não, você tem que me ouvir, você vai ouvir o meu lado, nós iríamos argumentar, nós iríamos ali implorar, a gente iria fazer. Ela não, ela não quer agravar a situação, sabe como ele é, então ela acha que naquele momento não adiantava falar absolutamente nada. Tem algum outro ponto que vocês queiram colocar? Eu vi aqui, Pepita, logo de início, né? Não intervenha na solução de qualquer problema educativo de minha filha. Ou seja, É, ele fez a filha sozinho, né? Nessa hora de tremenda dor, tremenda angústia dele, ele considera que agora a filha é dele e vai continuar procurando o filho dele, como se ela não tivesse nenhuma participação, em todos os sentidos. Não deixa de ser a- uma violência psicológica muito grave. Ele não bate nela, não é fisicamente, mas as palavras duras, ou como ele a coloca de lado, é uma violência muito grande que ela sofre, né? e ainda insinua que ela talvez seja responsável pelo desaparecimento do Justo, filho, quando na realidade o desaparecimento do filho reside nas atitudes dele, que ele não vai justamente. enxergar nunca. Justo. E além disso, aqui, quando ele fala, ela no final aqui, onde socorro sobrenatural que não chegava para esclarecer a penosa situação dela e mostrar tão injustiça. A gente vê que Lívia estava reencarnada com toda uma orientação que não era do cristianismo. E ela já trazia em si toda aquela condição superior. Mas a carne também exerce uma influência muito grande para a pessoa, né? Muito grande. Ela pensa, o socorro sobrenatural. Então, ela esperava que alguma coisa viesse nesse momento de aflição. Mas logo depois ela se refaz, como você bem disse, né? Eu acho que se É, a gente pensar por esse lado, de que eu mereço um socorro, ou então o socorro tem que vir de Deus no momento que a gente precisar. Se pensar por esse lado, eu particularmente não acreditaria em nada, não acreditaria em Deus. Porque independente do que está me acontecendo, de bom ou de ruim, se você olhar para o lado, olhar para o que tem de sofrimento sobre a face da Terra, não só entre os humanos, entre os animais, entre tudo, é só sofrimento, as catástrofes, esse negócio todo, desde os primórdios, era, no meu entender, eu não acreditaria em nada. Então, claro que eu suplico a Deus tudo que eu tenho vontade de suplicar,
Mas se ele não me atender ou se não mudar a minha situação, eu não vou achar que Deus me abandonou. Não é isso. É aquela música do Roberto Carlos. Se eu rezo para que não tenha espinho no caminho, se tiver, me ajuda a passar. Porque eu não sei exatamente o porquê disso. Porque no meu conceito, e mesmo estudando isso aqui, a gente foi criado simples, ignorantes, nascemos em corpos animalescos, verdadeiramente animalescos, fomos evoluindo, 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 nós estamos crescendo, evoluindo e aprendendo, caindo, uns demorando mais, uns repetindo o ano, outros parando, uns aprendendo mais, outros menos, estamos nesse caminho aí. Mas Deus vai nos ajudando, embora às vezes a gente não perceba isso, até uma coisa ruim que a gente está passando é um aprendizado, mas a gente não percebe, só talvez veja isso lá na frente, ou talvez nem nunca veja. Eu acho que não é punição, e se eu olhar só pelo lado da minha vida, se eu olhar para o mundo, eu vou dizer, pô, isso aqui é um sofrimento atroz, então Deus não existe. Não é isso que eu acho. Eu não sei por que é assim, não sei explicar, nem quero procurar a explicação, porque não tenho competência nem conhecimento, e acho que nenhum louco vai conseguir chegar a essa conclusão. Mas é assim. Agora, eu não duvido de Deus por isso, entendeu? Por causa dessa luta nossa, do mundo, eu digo nossa, assim, da humanidade, dos animais, de tudo. E estamos no caminho do aprendizado. Eu não me sinto assim. Eu sinto culpada quando eu vejo um erro que eu fiz, que eu consigo detectar, mas é que nem o Paulo lá, quando viu tudo que ele fez de errado lá, e, Senhor, no que queres de mim? Quando naquela hora lá ele parou. Ele não ficou se lamentando pelo que ele fez de errado. Ele começou a partir. Não estou me comparando com o Paulo, não, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas o que ele fez? Ele, a partir dali, ele tentou consertar e, com a mesma ênfase que ele lutou na coisa errada, brigou pela coisa errada, tentou é, é, fazer com que a coisa errada permanecesse, quando ele viu que estava errado, ele deu uma guinada para também tentar com tudo que ele podia, com o sacrifício pessoal dele até a vida, para tentar consertar aquilo. Então, independente da gente, se olhar para o lado, não podemos achar que Deus falta para ninguém, porque senão o resto lá que está na Rua da Amargura, Deus me livre, o que é aquilo? Então, eu acho que o mundo vai andando e nós vamos andando, e não sei bem, com a ajuda de Deus, com a ajuda de. Assim como temos ajuda de amigos e familiares, temos ajuda de espíritos, amigos e perturbação também daqueles que não são tão amigos. Mas eu acho que é isso. Bom, gente, na realidade, a gente tem que guardar a certeza de que o sofrimento não é uma criação divina. O sofrimento é uma opção nossa, Não, é né? inerente à humanidade, eu acho. Quando você nasceu Não, lá na toda pré-história, vez, olha só, toda vez que a gente faz escolhas equivocadas, a sim, gente vai arcar com o resultado dessas escolhas. mas às Não, vezes mas é é porque tem gente que acha que, digamos assim, Deus criou o sofrimento. Deus não criou o sofrimento, como ele não criou o mal. O mal é o afastamento do bem por deliberação da criatura. A gente se afasta do bem, se afasta do Criador por deliberação nossa. E quanto mais nos afastamos, que é uma opção que nós temos, de escolher a rebeldia, quer dizer, eu acho que está tudo errado, e eu sou contra, e eu acho que há muita injustiça, e aí eu me rebelo. Então, a rebeldia nossa, ela é talvez a mola mestra dos nossos grandes desatinos, que toda vez que a gente não se submete ao processo regenerativo, que Deus não castiga, ele educa. E, às vezes, o educar impõe castrações, né? Isso a gente vê, hoje a gente vê a criança, eu, por exemplo, tenho algumas crianças muito ligadas a mim,
em que eu fico preocupada. Fico preocupada em que quando os pais fazem tudo para que a criança não tenha frustrações. Eu falei, gente, o que que vai ser? A criança tem que enfrentar dificuldades. Ela não tem que estar feliz 24 horas por dia, porque a vida não é assim. Ela tem que saber que tem horas que ela vai fazer coisas que não são agradáveis, que não são prazerosas, mas que são necessárias. A, essa que a gente pode chamar de castração, em função da educação, ela é fundamental. Senão a gente não tem limite. E aí nos revelamos, e quanto mais a gente se revela contra o aguilhão, mais nós sofremos. E aí, por exemplo, no momento, ontem eu vinha conversando com a Solange sobre isso, e a gente comentando sobre os nossos filhos. E a gente vê quanto sofrimento poderia ser poupado se eles usassem o bom senso, se eles fizessem escolhas diferentes, aí você pensa, vai dizer assim, mama, nada dá certo na vida. Nada dá certo porque a gente continua batendo a portas equivocadas, fazendo escolhas equivocadas. Então, e a gente não vai, como é que eu vou dizer, educando esses nossos sentimentos. Por exemplo, o Públio aqui está sofrendo horrores. Ele está sofrendo horrores. Aí eu pergunto: esse sofrimento é necessário? Não. Ele poderia, numa atitude mais humilde, dizer: olha, estou doído, eu desconfio disso, isso. Ela iria se colocar e ele iria perceber, na fala cristalina, no olhar puro dela, que ela era inocente. Então, ele vai passar uma vida inteira se privando de um amor que vai queria lenir os sofrimentos, queria é, amenizar as agruras da vida. Ela veio para isso, ela veio para, digamos assim, amortecer os impactos da vida do público para que ele pudesse, digamos assim, com esse encontro com o mestre, ele dá a guinada. Ela veio para isso. E aí ele pega, não quero você. Ela vai ficar em casa, mas eu não quero contato. Ele vai sofrer o tempo todo. Não é necessário, não seria necessário. Então, Emmanuel diz que 90% do nosso sofrimento, 90% do nosso sofrimento, o sofrimento do ser humano, é escolha nossa. Não é kármico, não é necessário, não precisaria ser necessário, mas a gente escolhe, aí não tem jeito. Não tem jeito, gente. E aí, aquilo, concordo com você, Lúcia, a gente vai penar, vai sofrer, e aí a gente vai dobrando a serviço, sabe? O orgulho precisa, a gente precisa tirar essas escamas do orgulho, precisamos calçar as sandálias da humildade, coisa que ainda não temos, e da renúncia, do sacrifício, de tudo que pode nos libertar, gente. Que a gente, na realidade, somos aprisionados. Aquela página inicial, gente, é tudo isso. Nós não falamos o tempo todo da vida do espírito. Nós acreditamos, acreditamos. Mas a gente não vive o tempo todo só priorizando a matéria. A gente precisa trabalhar, precisa. A gente precisa tudo isso. Mas não dá a dimensão, como disse a Sandra, o apego que nós temos à transitoriedade de todos esses valores que são perecíveis e que não são da alma, né? Então, sofremos, sofremos e vamos sofrer ainda muito, porque ainda estamos muito distantes de ter o Evangelho dentro do coração. É o meu sentimento. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Se não, Glorinha, quer prosseguir aí a leitura? Sim, eu estava pensando aqui, você falando, né, sobre o Públio, e a Lívia,
como Deus aproveita tudo, né, para nos reeducar, né, nos trazer de volta todo esse sofrimento que ele está impondo a ela, né, injustamente, vai ser justamente o necessário para ele acordar, né? Quando ele perceber toda a injustiça que ele cometeu, toda, né, e o que ele perdeu né, de tempo nisso tudo, né? Aí ele vai realmente acordar, né? Então, até o sofrimento dela, essa maneira dela sofrer, é, sabendo que não adiantaria enfrentá-lo, aquela coisa toda, vai ser útil para que ele veja, né, a injustiça que ele cometeu, e daí ele acordar, né? Enfim. É verdade, Glorinha. A gente não pode esquecer a história dele, que ele, a partir daí, ele se dedica ao Cristo de tal maneira que você vê que ele não constitui família, ele tem várias reencarnações celibatárias, totalmente dedicadas para o Cristo e para essa fidelidade a essa Lívia, mesmo que ele não se lembre na encarnação, ele não se lembra, ele vem com padre isso, padre aquilo. Ele pode não lembrar, mas inconscientemente, como espírito, ele se propõe, ele se impõe essa disciplina rigorosa numa tentativa de realmente alcançar esse amor sublimado da Lívia, né? Que é Pois uma é. coisa assim que a gente tem que tirar o chapéu para ele, né, gente? Aquele livro, né, gente, As Vidas de Emmanuel, é fabuloso, né? Faz uma síntese de toda essa entrega dele, por esse amor ao Cristo, né? Buscando se redimir de Redimir. tudo, né? É muito legal mesmo. Pode ir, Glória. Bom, gente, então lágrimas angustiosas, né? Lágrimas angustiosas enevoavam-lhe os olhos cansados e abatidos. Mas antes que o marido recomeçasse as acusações, viu-se de novo defronte da cruz em pensamento. Uma brisa suave parecia amenizar as úlceras que o libelo do esposo lhe abrira no coração. Uma voz que lhe falava aos refolhos mais íntimos da consciência lembrou-lhe ao espírito sensível que o mestre de Nazaré também era inocente e expirara naquele dia na cruz sob os insultos de algozes impiedosos. E ele era justo, bom e compassivo. Daqueles a quem mais havia amado, recebera a traição e o abandono na hora extrema do testemunho. E, de quantos havia servido com a sua caridade e o seu amor, tinha recebido os espinhos envenenados da mais acerba ingratidão. Ante a visão dos seus martírios infinitos, Lívia consolidou a sua fé e rogou ao Pai Celestial lhe concedesse a intrepidez necessária para vencer as provações aspérrimas da vida. Suas meditações angustiosas haviam durado um minuto apenas, após o qual continuou Públio Lentulus com voz desesperada. Aguardarei mais 2 dias nas pesquisas de meu filhinho desventurado. Decorridas estas poucas horas, voltarei a Cafarnaum para afrontar a passagem do tempo. Ficarei neste cenário maldito enquanto for necessário. E quanto à senhora, recolha-se doravante em sua própria indignidade, porque, com o mesmo ímpeto generoso com que lhe poupo a existência neste momento, não vacilarei em lhe infligir a derradeira punição no momento oportuno. E, abrindo a porta de saída que estremecera aos ribombos do trovão, exclamou com terrível acento: Lívia, este momento doloroso assinala a perpétua separação dos nossos destinos. Não ouse transpor a fronteira que nos isola um do outro para sempre.
no mesmo lar e dentro da mesma vida, porque um gesto desses pode significar a sua inapelável sentença de morte. Para, Pepita. Pode parar, Glorinha. Pois é, aí a gente vê aqui, né, esse último parágrafo, como as palavras têm poder, né? O que a gente, o que a gente consegue com as palavras cruéis que às vezes a gente desfere, né, contra qualquer pessoa, né? Mas é como vocês realmente falaram, ela se serve, não é, daquela visão de Jesus, né, de um sofrimento que não era merecido, para se consolar, né? Porque se Jesus, né, que era justo, né, bom, ele foi vítima, não é, de injustiça, enfim, de infâmias, né? Porque ela estaria isenta também de passar por isso, né? Como todos nós, né? Na vida a gente não sabe, né, o que pode, de que forma a gente também pode percorrer, né, a nossa trajetória, né? Então, mas ela já, como ela já tinha consolidado, né, essa fé em Jesus, ela não reclamava e não tentava reagir ali, né, naquele momento. É lógico que a gente, né, eu acho que ela deveria ter se colocado e ter pedido a palavra, né, mas a gente sabe que a, a situação e a necessidade ali daquele momento era que assim fosse, né? E, bom, é, aqui mostra bem, né, que ela consolidou a sua fé e que Deus lhe desse, né, a força necessária, né, porque ela já sabia que as provações iam ser fortes, né? E é isso, eu acho que isso aqui que ele fala para ela, realmente, eu acho que deve ter ecoado para ele, né, pelos milênios da vida dele, né, quando ele diz que naquele momento as vidas se separavam, né, que perpétua separação, ele ainda fala perpétua separação, né, dos nossos destinos, né, e, e é isso, né, e ele ainda é agressivo, né, porque fala em morte, sentença de morte, né, gente, é duro, né, é forte, mas, mas é isso, podem falar aí vocês. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário sobre esse trecho? Quer comentar alguma coisa, Verônica? Então, prossegue aí a leitura, Verônica. Tá bom. Atrás dele, Não, fechara-se a porta. pedi para a Verônica ler, Glorinha. Ah, desculpe. Ah, vai lá, Verônica, perdão. De ter deixado ela ler. É, bom. É, atrás dele fechara-se a porta com estrépito, abafado pelos rumores da tempestade. Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone de destruição que ia deixar, após a sua passagem, sinal de ruína, desolação e morte. Ficando só, Lívia chorou amargamente. Enquanto a atmosfera se lavava com a chuva torrencial que descia a cântaros no fragor das trovoadas, também a sua alma se despia das ilusões amargas e purificadoras. Sim, estava só e profundamente desventurada. Doravante não poderia contar com o amparo do marido, nem com o afeto suave da filhinha, mas um anjo de serenidade velava à sua cabeceira com a doçura das sentinelas que nunca se afastam de seu posto de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito,
o tesouro da fé que unia Jesus ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-lo em seu reino de luz e de misericórdia. Bom, esse finalzinho aqui, Emmanuel vem trazer para a gente, né, a situação que eu não sabia nem que era tão forte assim, né, que a gente vê os relatos falando que o céu ficou muito escuro, como se tivesse ficado noite, o dia tivesse se tornado noite. É, mas como ele coloca aqui, acho que foi uma tempestade muito forte mesmo, que ele coloca ciclone de destruição que ia deixar, após a sua passagem, sinal de ruína. Então, deve ter sido uma tempestade muito forte que fez bastante estrago lá em Jerusalém, né? No momento ali quando Jesus estava se caminhando para a crucificação. E foi nesse momento aqui, Emmanuel é muito poético, né? Foi nesse momento aqui que ele coloca que Lívia, também a sua alma se despia das ilusões amargas e purificadoras. Então, ela foi ali, naquele momento, que ela tomou ciência que ela não poderia esperar nada de Públio, né? Não poderia esperar nada diferente, nem poderia esperar, digamos, um contentamento, uma aventura ali com a vida conjugal ou familiar, né, com os filhos. E como ele coloca ali, ela despia desse momento das ilusões amargas e purificadoras, e com isso também ela, despindo disso, ela crescia também, né, moralmente falando. E ele vem relatar essa presença dessa entidade junto a ela, que ele não fala quem seria, mas fala que era um espírito que ele coloca aqui, que deve ser um espírito bem iluminado, porque ele coloca aqui, e foi esse espírito luminoso, né, que se chegou a ela e que a envolveu, né, com essa atmosfera, com esse magnetismo balsamizante que fez ela se sentir acolhida, digamos assim, né? Fez ela acerenar o coração e dar a ela a percepção que, embora ela não pudesse ter mais essa ilusão, acalentar essa ilusão de uma vida, digamos assim, feliz materialmente com a família, ela poderia acalentar e sentir essa felicidade no outro reino, né? No reino que ele coloca aqui. Esperá-la em seu reino de luz e misericórdia, porque ela tinha o tesouro da fé que Jesus tinha, que ela tinha conseguido recolher de Jesus, né? É isso. Eu achei assim importante essa parte quando ele fala anjo da serenidade. Aí a gente pode imaginar a grandeza desse espírito, porque se Lívia era um espírito, eu diria assim, dentro dos espíritos puros, eu imagino que espírito seria esse. E aí esse espírito diz para ela que ela ainda, quer dizer, ela não tinha mais nada, ela ali se vê como não tendo mais nada, ela não tem direito à filha, ela não tem o afeto do marido, ela está numa terra que é hostil para ela, ela não tem amigos, né? Os amigos ficaram em Roma, então ela não tem mais nada. E aí o espírito, através da intuição, lhe diz que, olha, que ela ainda possuía muito, ela possuía muito. Esse muito é o tesouro da fé que a unia a Jesus. Então, ela possuía um tesouro que raríssimas criaturas têm na Terra, essa conexão com o Cristo. Agora, se vão dizer para a gente, se nós, diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, alguém dizer assim, não, mas você possui muito, você tem a fé. Olha, nós iríamos ficar satisfeitos? Que a nossa fé ainda não é uma fé verdadeira. Então, ela tinha sido tirado tudo, praticamente. Não, mas você ainda possui muito. Você possui uma fé que te une ao Cristo. Quer dizer, essa conexão com o Cristo é a maior riqueza que qualquer um de nós pode almejar. E ela possuía. Mas para nós, eu digo assim, se nos oferecessem isso, a gente ia ficar
pedindo, olha, não, mas olha, tem um problema assim com o meu filho, tem um problema assim, nós iríamos ficar ainda agarrados às questões que estão atreladas às situações terrenas. Vocês não acham, não? Ou vocês também teriam esse entendimento de que esse é o maior patrimônio que qualquer criatura pode ter, né, Verônica? Fala aí que foi você que fez o pedaço. Não, eu acho assim eu acho que ela se sentir consolada, acalmada, asserenada é compreensível para nós, né? Às vezes também a gente passa por determinadas situações, algumas delas um pouco sem solução, e que conseguimos pensar e refletir e obter uma serenidade em razão da fé, do conhecimento. Mas essa entrega total dela, né, de se contentar só com isso e dali para frente não buscar, né, se justificar, se explicar, lutar, né? Tá certo que eu acho que ainda tem que se fazer um recorte, porque eu não acho que isso dá para ser trazido inteiramente para os dias de hoje, sem um recorte social, e histórico, né? Mas ainda assim é uma coisa que eu não teria, né? Esse desprendimento. Na verdade, eu acho que assim, é renúncia mesmo. Aquela renúncia sem verdadeira, né? Porque quando você renuncia, mas quer alguma coisa em troca, aí não é renúncia, né? Pois é, porque eu acho que a nossa fé ainda não é a fé do tamanho do grão de mostarda, não é? Pepita, eu tenho uma visão assim, nós temos que tomar atitudes em várias situações, com o filho, os filhos são menos maduros que a gente, então é claro que eles não vão tomar as mesmas decisões que a gente, talvez até tomem melhor, a gente que não seja tão maduro. Mas a minha dúvida no mundo, assim, eu agradeço a Deus por nunca estar em lugares de decisões terríveis, em termos de nação que eu falo, é que a gente nunca sabe até onde nós podemos ir para reparar uma situação ou temos que ficar como a Lívia está naquela situação. Porque tem momentos, esse é um exemplo, tem outras situações em que a gente teria que fazer alguma coisa, entendeu? Então, ela já, por ser um espírito evoluído, ter discernimento, conseguiu ver que com ele não adiantava argumentar nada e tudo mais, não, e eu até concordo com ela ali, vendo isso aqui, que ia ser pior para ela. Provavelmente ele ia matar, porque era uma coisa da época. Ele até se achava generoso exatamente por isso. Qualquer um mataria, ele não matou. Mas a dúvida é que nem sempre nós podemos aceitar, como assim, isso é um desígnio de Deus. A gente nunca tem certeza, a não ser um Sabe espiritual, aquela prece, Lúcia? que Aquela prece que o de pessoal São repete? Francisco. Eu sei, mas qual é esse ponto? A minha dúvida, eu não discordo da prece. O meu problema é qual é esse ponto, entendeu? Esse ponto de equilíbrio, qual é ele? Eu acho que só as pessoas. Cada um terá o seu, de acordo com a situação. E aí é que entra esse contato, né? Quer dizer, se você se abre à intuição, quer dizer, a essa entrega, certamente você será intuído para agir da maneira que compete a cada um de nós, porque isso é verdade. Cada um de nós tem momentos em que vai ter que tomar uma postura para defender um ponto de vista ou para defender alguém numa situação, e vai ter momentos em que você tem que calar. Então, Isso, quando eu tenho que calar e quando eu tenho que, digamos assim, a dúvida. lutar para uma defesa, eu acho, Lúcia, que aí cada um, a gente tem que pedir muito a Deus para que a gente possa estar em boa sintonia, para no momento de calar a gente não escolha brigar. E na hora que a gente tem que tomar uma ação de defesa, a gente também não se cale, porque aí estaremos realmente atropelando tudo.
Mas isso daí, infelizmente, eu acho que ninguém vai poder te dizer, em sã consciência, o que fazer, porque cada um vai ter seus momentos, né, de decisão cruciais. E eu acho que nesses momentos a oração é fundamental. É o que eu acho que eu faço isso, né? Mas eu digo assim, se pegar com Deus, porque se eu fosse um governante, faria a mesma coisa, eu estaria com o joelho no chão todo dia, porque tem malucos que dominam nações que podem acabar com o planeta. E fazer o quê? Entendeu? Essas coisas que eu falo assim, são decisões que a pessoa tem que tomar com muita cautela, é um ponto de equilíbrio das coisas, né? Mas é isso, quanto mais evoluído nós formos, mais fácil a gente acertar na decisão, né? Vou ficar como a Lívia ficou, ou então vou fazer alguma coisa. Bom, dá para ler mais um pouquinho. Quer ler um pouquinho, Rosana? Começar o capítulo novo? É, Eu ainda queria comentar rapidinho aí, né, esse debate aí. Vocês estão. pode comentar. É, às vezes eu fico pensando assim, tem a ver muito com a época, né, como a Verônica mesmo falou, porque eu acho que hoje, mesmo uma pessoa com o espírito da Lívia, né, com como se fala, o nível evolutivo da Lívia. Eu acho que essa pessoa não ficaria calada, não no sentido de discutir, né? Mas eu acho que só faltou ali uma pergunta, né? Do que você está me acusando? Porque eu acho que não seria. Eu acho que o medo dela foi maior do que a fé ali no momento, né? Porque era aquela história da mulher submissa, né? Do marido é o chefe, e como a Lúcia mesmo falou, qualquer um no lugar dele mataria, ele estava se achando muito generoso, né, por não matar. Então, eu acho que ali faltou um pouquinho, né, uma palavra, uma frase que talvez mudasse tudo, e não seria nem a questão dela levantar a voz ou discutir com ele, né? Simplesmente a pergunta qual é a acusação, né? Não, você se esquece, Rosana, você esquece que ele falou textualmente que não queria ouvir a voz dela, não queria que ela se pronunciasse. Sim, mas é o que eu estou te dizendo. Ali o medo foi maior do que a fé, eu acho, né? Para ela não falar nada, né? Então ali a fé ajudou ela suportar a situação, né? Mas o que impediu que ela abrisse a boca foi mesmo o medo ali, porque eu acho que ela nem estava entendendo, né? Por que que ele estava, do que ele está acusando. E do mesmo, do outro lado, a gente fala aí do orgulho dele, né? Eu acho até que ele, né? No caso, como a Lúcia comentou, ele até realmente estava sendo muito generoso para os homens da época, né? E eu não sei se eu tenho a mania de querer entender sempre o outro lado, então eu fico tentando entender o lado dele também, né? Porque para ele ali, ele estava se sentindo traído e totalmente injustiçado, né? Porque para ele tinha todas as provas de que ela estava cometendo, né? Uma traição. Então ele estava se sentindo, ele estava sofrendo também ali, né? Acho que ele não estava com tanto, como assim, com tanta vontade de se vingar dela, ele estava sofrendo também por ele achar que que era uma injustiça, né, o que ela estava fazendo. Então, eu acho que tem os dois lados aí, a gente não, eu nesse ponto, né, eu não coloco ele assim totalmente como vilão da história, não, né? Porque foi um jogo armado ali por várias pessoas também, né? Então e a época e tudo, né? Então eu acho que para a época ele estava bom demais, né? Na minha opinião. Então já estava bem evoluído ali, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas é mais ou menos isso.
Então, vamos continuar aqui. Então vamos. Dá tempo mesmo? Vamos ler mais um pouquinho, né? O apóstolo da Samaria. No dia seguinte, Públio Lentulus incentivou as pesquisas do filhinho entre quantos peregrinavam nas festas da Páscoa em Jerusalém, instituindo o prêmio de um grande sestércio. Aí tem uma nota, né? 1000 sestércios, que era a moeda, né? De lá da época, ou seja, 2.500 asses para quem apresentasse aos seus servos a criança desaparecida. Não devemos esquecer que a criada Semele, bem como suas companheiras de serviço, foram submetidas ao mais rigoroso inquérito por ocasião do castigo aos servos imprevidentes encarregados da vigilância noturna em casa do senador. Públio não admitia castigos físicos às mulheres, mas no caso misterioso do desaparecimento do filhinho, submeteu as criadas a um interrogatório francamente impiedoso. Inútil declarar que Semele protestara a mais absoluta inocência, nada deixando transparecer que pudesse comprometer sua conduta. Entretanto, as 3 servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, entre as quais estava ela incluída, foram obrigadas a colaborar com os escravos na procura de Marcos pelas praças e ruas de Jerusalém, embora tivessem suas horas diárias consagradas ao descanso. Essas horas aproveitava a Semele para visitar ou rever relações amigas, passando a maior parte do tempo no sítio onde André cultivava suas oliveiras e vinhedos frondosos, a pouca distância da estrada para os centros principais. Continua? Não Eu tem acho que muita pode coisa para continuar mais um comentar, né? pouquinho. Nesse dia, vamos encontrá-la aí em animada palestra com o raptor e sua mulher, quando a criança dormitava ao canto de um compartimento. Com que, então, o senador instituiu o prêmio de um grande cercécio a quem lhe devolva a criancinha? Pergunta André de Gioras, admirado. É verdade, exclamou Semele pensativa, e na realidade trata-se de grande soma em dinheiro romano, que facilmente ninguém ganhará neste mundo. Se não fosse meu justo e ardente desejo de vingança, replicou o raptor com o seu malicioso sorriso, era o caso de irmos abocanhar essa respeitável quantia. Mas deixe estar que não precisamos de semelhante dinheiro. Nada necessitamos desses malditos patrícios. Semele escutava-o indiferente e quase completamente alheio à conversa. Entretanto, o interlocutor não perdia de vista as características fisionômicas de sua cúmplice, como se tentasse descobrir, no seu modo simples e humilde, algum pensamento reservado. Foi assim que, no intuito de lhe sondar a atitude psicológica, disse em tom aparentemente calmo e despreocupado, como a inquirir dos seus propósitos mais secretos. Semele, quais são as últimas notícias de Benjamim? Ora, Benjamim, respondeu ela, aludindo ao noivo. Ainda não se resolveu a marcar o casamento, em definitivo, atento às nossas inúmeras dificuldades. Como não ignora, todo o meu desejo no trabalho se resume na consecução do nosso ideal de adquirir aquela casinha de Betânia, já a sua é conhecida, e tão logo venhamos a conseguir nosso intento, estaremos unidos para sempre. Ainda bem, disse André com a atitude psicológica de quem encontrar a chave de um enigma. Com o tempo haverão de conseguir todo o necessário à aventura de ambos. Da minha parte, pode ficar descansada, porque tudo farei por auxiliá-la paternalmente. Muito grata, exclamou a moça reconhecida. Agora há de permitir que volte ao trabalho, porque as horas parecem adiantadas. Quer dar uma paradinha aí, Rosana? Uhum. Bom, pelo que eu entendi aqui, essa criada, né, a Semele, quando foi contar, né, para o Gioras
sobre a quantia que Públio estava oferecendo para quem entregasse a criança, ela, na verdade, parece que já estava interessada nessa fortuna, né? E o André de Gioras, eu acho que percebeu, tanto que fez uma pergunta para ouvir dela mesmo, né? Quais eram as intenções dela, e acabou, pelo que eu entendi, prometendo ajudar na aquisição dessa casinha que ela gostaria de ter, né, para poder se casar, e para que ela, talvez para tirar da ideia dela, né, a vontade de devolver a criança para conseguir essa recompensa, né? Foi isso que eu entendi aqui. E A no gente vai início, deixar, que aí vai acontecer, a gente vai ver como a coisa vai se desenrolar. Então, para não antecipar, a gente vai ver que atitudes ele vai tomar com relação a essa sobrinha e a gente vai ver o desenrolar, né? Que as coisas vão se complicando um pouquinho. Mas aí a gente vai deixar assim para depois, porque para não comentar antes da leitura. E essa parte é mais descritiva, quer dizer, mostra realmente assim esse oferecimento dessa fortuna no intuito de que a criança possa realmente, alguém possa denunciar, mas aí a gente vê que o próprio André de Giólio, o próprio André, ele pensa que, olha, se não o desejo de vingança não fosse tamanho, até ele pensaria em obter esse dinheiro, né? Seria uma boa possibilidade de ter essa fortuna. Mas aí ele deixa claro que, olha, para ele é mais importante a vingança do que arrumar, por exemplo, a vida dele de uma outra maneira, né? que não Que era a pouca gente, coisa, não, né? A não, era quantia muito parece que era bem dinheiro. grande. É, essa aí acho que seria alguma coisa que arrumaria a vida de uma pessoa, mas no caso, ele é um pai que se acha que o filho, digamos assim, foi para as galés, então automaticamente deve estar perdido, morto, talvez. Então acha que dinheiro algum vai trazer de volta o filho. Então o desejo de vingança é muito maior do que qualquer outra coisa. E a gente vai ver por alguns relatos do Chico que a animosidade desse André Seis com minutos. outros elementos perduram, né? Vão se arrastar durante séculos, durante milênios. E aí é o que a gente tem que ficar muito atento, porque a facilidade como o ser humano muitas vezes se apega, né, a um sentimento de desforra, de vingança, de ira, e a gente não se dá conta que às vezes estamos cravando um espinho no nosso coração que vai se enraizar por milênios e que vamos ter dificuldade imensa para nos desvencilhar dele. E que fatalmente só através de vínculos mais fortes das reencarnações a gente vai conseguir reparar isso, né? Glorinha, vou pedir para você então cantar uma música para a gente. Agradecemos, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui.
seja nossa bandeira de luz. Mestre Jesus, seja nossa bandeira de luz. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais, conduz luz ao bem, alegria e na dor. Seja nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus pela oportunidade desse encontro e pedimos, Senhor, que possas visitar cada lar, a cada uma das nossas irmãs, do nosso irmão, possam ser todos atendidos. Sabemos, Senhor, que muitos corações se encontram opressos, angustiados, inquietos. Então, Mestre, que neste momento as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós, para que possamos aquietar nossa alma, encontrar a serenidade necessária para o enfrentamento das nossas dificuldades, para a avaliação dos desafios que nos cercam, que chegam para nós. Pedimos também por todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos e por aqueles que se encontram também atrelados a nós por vínculos que ainda não são amorosos. Mas eles também trazem, Senhor, suas feridas, suas dores, seus desencantos, e certamente têm motivos para não conseguirem ainda nos ver como irmãos. Por isso te rogamos que possas, de alguma sorte, aliviar-lhes as dores, as angústias e clarear-lhes, Senhor, a mente e o coração. Então, muito obrigada, Jesus, hoje e sempre.